tem que ser rastreado. Eu acho que é o Paulo Ronay que inventou o estilo de traduzir brasileiro, assim, porque eu não acho a forma como o brasileiro diz que é bom traduzir, não é igual. Nos Estados Unidos não é assim, na Alemanha não é assim, em nenhum lugar é assim, com um monte de frescura. Eu acho que é o Paulo Ronay, que é um cara super... Paulo Ronay? Ronay. O pessoal diz Ronay. Não sei. Agora não sei dizer. Eu só conheço uma tradução dele. É que o meu húngaro tá um pouco enferrujado. Ele tem um Mas não manual. tem ali os grados primos dele, não é? Sim, isso aqui é uma porcaria. Por favor, aqui começou o podcast. Ele tem um manual. Grados primos é uma porcaria. Não, é que o pessoal pediu ali, a gente tirou uma foto da prateleira e a gente tem ali não sei o que, o mínimo, os grados primos, um monte de livro de latim. O pessoal, é bom, não sei o que. Não, como é de uma escola de latim, a gente tem que ter todos os livros, sim, inclusive os ruins, pra poder dizer e dizer que é ruim, né? Não, já li todo o negócio ali de igual, não adianta. Não adianta, vai aprender um vocabulário muito defasado, ou errado, na verdade, tá errado, tem erros ali. Eu não li, mas eu vi o pessoal elogiando dele a tradução daquele Meninos da Rua Paulo. Pode ser, eu não sei, eu não li também tudo, mas tem um problema muito sério na forma como se traduz no Brasil, que é o único lugar que se traduz assim, e que tem discussões homéricas sobre traduções, e que as pessoas gostam de ir atrás das traduções, e eu acho que é o Paulo Ronay. O problema não é ele, o problema é, como ele é bom, vamos seguir à risca tudo que ele disser, e se alguém vier com outra teoria da tradução, não vamos dar ouvidos, porque o que importa é o nosso mestre. E o brasileiro, ele sempre tem que escolher um mestre para qualquer coisa. Ele tem um manual de tradução, não tem? Eu acho que sim, ele tem teoria linguística, teoria da tradução e tal. Não, é que, o cara é genial, entendeu? Veio pro Brasil e escrevia português melhor que qualquer um. Né? Ele, o Carpo e esse pessoal assim. Era o pessoal que se frequentava, né? Sim. Ele é ali daquela galera. Eu não sei, eu sou tradutor, mas nunca li nenhuma teoria da tradução. Pois é, Não tenho exatamente. nem ideia do que seja. A única coisa que eu peguei agora ultimamente da discussão da tradução foi a questão do Senhor dos Anéis, esses livros novos publicados aí pela HarperCollins, que tem o Reinaldo Azevedo, que publicou, acho que ele traduziu o Silmarillion. Reinaldo Azevedo? É Reinaldo Azevedo o nome dele? Eu acho que Aquele das tetinhas. Não sei tudo. Tá Desculpa. Começou mesmo? Começou, mas é que... O podcast começou depois. Vou mandar um abraço pro pessoal do Senso em Comum que fez isso comigo aqui. Eu cheguei a ser... voltei pra Porto Alegre falando desse jeito agora. Eu não sei desse caos. Anuncia o podcast, então, pelo menos. Mas ele já falou que o podcast começou. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast com o patrocínio da Escola Classe Sociedade Chesterton Brasil. Não é Reinaldo Azevedo, então agora que eu vi, eu falei o nome. Reginaldo Azevedo. Reginaldo Azevedo? Não, sei lá. Eu vou olhar aqui, vai aparecer quem é o tradutor. Reginaldo Rossi. Isso era bom, hein? Não fica vermelho. Eu queria ver uma tradução. Não, tô vermelho agora. Tá rosa, que é a camisa dele. Reginardos Rossius. É um negócio aqui que eu vou ver quem é o nosso tradutor. É tipo o filólogo holandês, assim, né? Reginardos Rossius. Poderia ser um grande filólogo holandês. Quem é? Se ficar esperando para abrir no podcast, a gente não pode deixar nada em silêncio. Pô, isso aí, fluxo contínuo. Então o podcast começou quando eu fiz essa provocação do Mário aqui do Reli, era isso? Ou não? É por aí. Depois aí na edição a gente dá uma olhada, né? Mas só vou dar bom dia, boa tarde, boa noite aqui pro pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mário Carboneira. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eduardo Rocha, a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Idem, Rodrigo Neymar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aí. Em definitivo. Agora positivo em definitivo. Agora Agora é em pauta definitivo. aqui. Tinha Tinha uma Isso pauta. aí não é a pauta. E qual é o podcast hoje? Hoje eu ia falar mal de quem pede indicações de traduções, certo? Como se... A gente vai perder todo mundo. Bom, vai ser, ou vai ser muito longo ou vai ser muito rápido. Mas eu acho que é muito interessante. Perdemos 5 mil seguidores. Tem... vamos tratar... Viu? Não é Reinaldo Azevedo, nada a ver. Reinaldo José Lopes, nada a ver. Reinaldo José Lopes. Reinaldo José Lopes. Nada a ver com nada. É que tá com o nome na cabeça. É o nome que já, jornalista conhecido. Tá com o nome Reinaldo Porque Azevedo na todo cabeça, mundo- cara. É que é o jornalista conhecido. Olha, esse nome não era falado aqui, acho que lá, uns 4 anos. 4 anos, mais ou menos, que ele já desapareceu. Quem se sentiu doído, né? Reinaldo José Lopes. Então, o que o Reinaldo fez?
ele procura traduzir o Silmarillion tentando trazer a experiência da escrita em língua inglesa para dentro da língua portuguesa. Isso aí é uma merda. Em estruturas e tudo mais. Pelo jeito, foi o que eu ouvi e foi isso que o criticaram. Que disseram assim, mas isso aqui em português tá estranho, não tá encaixando. Sim, mas isso é tudo que tu não tens que fazer numa tradução, é isso. Exatamente. Se tu pensar o contrário disso, eu nunca faria isso, aí tu vai ser um bom tradutor. Tá, então tamo aí, ó, viu? Trazer a experiência do não sei o que e tal. É, que nem o negócio ali do Rei Lear aí, a tradução do Milor Fernandes é meio, né? É bem brasileira, é carioca. Exato. O Rei Lear Exato, carioca. é o Rei Lear, o Hamlet também é bem Hamlet, carioca. principalmente. Assim, mas isso aí é que é legal. Aí, qual é a melhor? Eu não sei porque são coisas diferentes, entende? O Milor Fernandes faz um carioquês ali que é muito legal. E é o seguinte, ó, esse negócio todo de traduções, o sujeito ele simplesmente tem que reescrever a obra. Isso é o mais importante. Tu acha que o sujeito assim, ó, tem o livro das categorias de Aristóteles. Preciso fazer uma tradução? Não, tu precisa explicar aquilo que está ali, o conteúdo que está ali. Mas tem o Homero, que preciso de tradução? Não, tem que contar aquela história. Não é para traduzir, certo? Traduzir nos faz. Contar a mesma história pode ser feito. Sob outro enfoque, inclusive, botando várias coisas no meio que não tem no livro. Tá certo. Mas tradução não é algo bom. Nunca. Certo? Nunca, porque assim a gente começou a inventar esse negócio. Mas na Idade Média se traduzia. O Cícero traduziu nada. Qual é o livro que o Cícero traduziu? Nenhum. Ele simplesmente explicava em língua latina a filosofia grega. E é o direito grego e tudo isso, e a política grega. Mas ele nunca traduziu nada. E o pessoal gosta de dizer, não, mas Cícero traduzia. Não. Ele traduziu a República. Não, era o livro dele. Exato. Por exemplo, ali, e o que tem a ver o negócio com o outro? Não, ele pegou algum aspecto, o título que ele disse assim, Politeia. A gente chama o livro de Platão, certo? A gente diz a política de Aristóteles e a República de Platão, sendo que o título é o mesmo dos dois autores. Exato. Certo? E a gente usa para o Platão o título do Cícero. E o que o Cícero faz? Ele simplesmente explica, dentro das suas possibilidades, tudo aquilo que ele entendeu sobre a literatura e a cultura grega. E aí ele precisa, sim, traduzir alguns termos, mas não como quem traduz um texto. Ele precisa explicar o que é paideia. Ele precisa explicar o que é areté. Isso aí, então, ele faz. Mas traduzindo o texto, não. Não, porque não se traduz. É o Dictis Cretensis. E Dares Frígio, tem lá a história da Guerra de Troia. É uma tradução do Homero? Não, ninguém teria essa ideia idiota de fazer uma tradução do Homero, certo? O importante é contar a história do Homero. Eu acho muito mais legal um trabalho feito pelo Gustav Schwab, pelo Cláudio Moreno, de realmente recontar a história na sua língua para ser entendida pelas pessoas que o cercam, que é o que esses dois aí fizeram, o Gustav Schwab do século XIX e o Cláudio Moreno agora alguns anos atrás. Isso aí faz muito mais sentido do que ficar traduzindo e ainda depois. Beleza, para o tradutor aquilo é muito útil, eu tenho certeza que olha o quanto o Carlos Alberto Nunes cresceu em humanidade com todo aquele esforço ali que ele fez. Sim. Não, mas antes que alguém pense que tu não está entendendo o paradoxo que tu está fazendo aqui, pode ler, e a gente recomenda ler essas traduções, só que aquilo ali é só uma porta de entrada, certo? Exato. É pra tu depois ler aquilo, saber o que aconteceu, e depois tu vai procurar ler no original, pelo menos algumas passagens. Exato. Mas tem duas que estão nos original aí, que é bucha de canhão. Por exemplo, assim, ó. Tá, mas não precisa, mas Dostoiévski. Eu vou aprender russo? Só vou ler Dostoiévski se eu souber russo. Não tem meus valores, Não tem o mesmo valor. Não, literariamente realmente não tem o mesmo valor. Não tem o mesmo valor, e é outra coisa, quando é uma língua moderna, isso é um outro... Quando é uma língua, para traduzir do grego, tu só consegue fazer bem em latim ou em alguma outra língua antiga. E olhe lá, porque quando tu faz latim, tu cria os neologismos ali, o negócio é meio cruel. Aí o que acontece? Para traduzir o Dostoiévski, o Dostoiévski fala uma língua do século XIX, e nós temos um português do século XIX, e se nós conhecermos bem o do português do século XIX, é bom que nós façamos todas as traduções de Dostoiévski com a língua da mesma época aqui no Brasil, certo? Porque senão nós acabamos
incorrendo em certos neologismos ali, usamos palavras novas, usamos palavras que para nós fazem sentido, mas que para um homem da época de Dostoiévski, falante de português, não faria sentido. Então é bom deixar assim. Por que a Bíblia tem que ter uma tradução toda empolada assim e tal, essa coisa toda? Eu não sei, por exemplo. Mas uma das justificativas é porque a relação das pessoas com Deus em língua portuguesa é assim. E aí nós dizemos vós, nós damos segunda pessoa plural, que não está assim no hebraico, não está assim no grego, não está assim no latim. Mas nós usamos, a nossa relação com Deus é essa. Agora, é proibido traduzir Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Até na Sagrada, tem edições da Sagrada Escritura que vem assim. Vem assim. Exato. Né? Isso aí é diferente. A forma litúrgica é que pega essa maneira consagrada. Agora até tem uma coisa... Não, só fazer um pequeno... A primeira coisa sobre tradução da Bíblia, na minha humilde opinião, traduz o mais hermético possível com o que está escrito ali. Também. Não dá para entender. É isso mesmo, não é para entender. Não tô entendendo aqui. Pois é. Isso é maravilhoso. Mas quem tu disse que aqui entendi? Não é para tu entender, cara. É Deus falando, cara. Quero entender aqui. Olha só, não tinha ali o sujeito que explicava, Nosso Senhor vai ali ler as escrituras na sinagoga, ele não explica a sinagoga, as escrituras na sinagoga. Até hoje, né, o padre... Por que ele faz isso? Tu acha que... exato. Porque é um negócio que a princípio, eu não posso entender que é um negócio... Mas eu não sei, porque não precisa de homilia. Porque todo mundo... Mas é em português, aí todo mundo entende, Rodrigo. Não, isso aí é loucura. Não, mas é em português. Está em português. Não, isso aí... mas está em português. Eu falo sem medo de ser feliz. Gente, assim, para pensar, eu não vou falar nem da Sagrada Escritura, que a gente está falando, assim, das altas alturas altíssimas, assim. Mas eu vou pegar uma coisa que é consagrado como texto, é texto sagrado porque é texto litúrgico, não sagrado estilo de fonte, forma da revelação, mas é sagrado porque é usado na Sagrada Liturgia, que é, por exemplo, os prefácios prefácio, para quem não sabe, para quem não sabe, procure. E quem já sabe, eu não preciso explicar. Nos prefácios, a igreja, claro, nós estamos diante de uma coisa sacratíssima, eu envolvo ela de todo o aparato poético que eu puder. E tu vai ter os jogos de palavras. Agora me diz uma coisa, se o cara não teve uma boa iniciação cristã, o que não é comum, como é que ele entende esse jogo de palavras? E nenhuma boa formação literária. Então, ambos. Dane-se a língua que é. Isso é o de menos. Dane-se a língua que é. Pode ser em javanês ali, a dificuldade para ele entender um prefácio de uma missa é igual. Igual. Ele vai ter assim esse jogo de palavras, né? Nosso Senhor que imolado já não morre, morto vive para sempre. Explica o sentido desse jogo de palavras aqui para mim. Tem gente que não vai saber explicar, às vezes muito bom, com muita fé, com muito Deus no coração, mas que não vai conseguir explicar isso nem para salvar a vida. Mas não interessa a língua. Como se a língua na qual o sujeito lê o negócio fosse a condição, toda a chave de leitura para ele entender qualquer coisa. Deixando só claro uma coisa, não é que eu não acredite que tem um papel pastoral o uso da língua vernácula, eu acho que tem sim, mas o detalhe é que acreditar que dá acesso à Sagrada Escritura, ou mesmo a compreensão da Sagrada Liturgia, ou do que é celebrado simplesmente por colocar em língua vernácula, meus queridos, é um ledo engano, assim, totalmente. Não, mas é claro. Eu sei que nem o Chapolin. O Chapolin diz assim, não, meu... Fala japonês? Matsumoto. E aí, falou um japonês aí. É que pra eu entender japonês, eu preciso só 3 coisas. Fale devagar, em voz alta e em português. O resto... Mas é verdade isso, certo? É verdade. Porque, assim, isso significa, no fundo, o que ele está dizendo, se aplica a isso que nós estamos dizendo. Ele está dizendo assim, olha, eu entendo a cultura japonesa, eu entendo tudo que está por trás da cosmovisão japonesa se ela for explicada em português. Claro. É isso aí que ele diz. Como alguns valores são chatos. Porque normalmente, eu não entendo, por exemplo, eu posso ver, o sujeito pode falar sobre a cultura japonesa e eu posso ler um texto de literatura japonesa em português e tudo, não faz diferença nenhuma, eu não entendi droga nenhuma. Eu não entendo desenho animado, certo? Eu vejo desenho animado em japonês e fico, que? Não sei nada, cara, não faço ideia. A Viagem de Chihiro lá, que vocês gravaram aqui. Viagem de Chihiro é legal. Fui assistir com as crianças e, cara,
Entendi nada. É muito nada. Nem um pouquinho, assim, nem no início, nada. Assim, lá no meio, isso aqui parece uma imagem pra não sei o quê. Não entendi nada. Tava em português. Viu dublado. Claro. E daí o idioma, se eu assistisse em japonês, eu teria saído na mesma. Na mesma. Não, gente, é que assim, a experiência que nós temos é das coisas e nós apreendemos as coisas, damos então um nome pra elas, né? Da apreensão das coisas a gente dá um nome pra elas, não o contrário. Sim. Não, primeiro é a realidade. Eu não vi nada, mas dei um nome. Não existe Exato. isso. Né? Tu tem que ver alguma coisa, aí o teu intelecto capta alguma coisa dali. Às vezes é só um aspecto, tu dá um nome. Pode ser, exato. Pode ser errado. E ali tu tem uma série de coisas que estão encadeadas de uma forma. Tu não viu nada e não deu um nome pro nada que chamou de nada. Não, tu entendeu? Tu viu nada. Não ou nada, tu viu nada. Nada visto. Mas agora aquilo que nada vi. Agora, por exemplo, Platão disse que o homem é o bípede em plume. Então ele viu alguma coisa. O homem realmente é um bípede em plume. É um bípede em plume. Não é o bípede em plume. Por isso foi o Diógenes pegou uma galinha, depenou e largou assim, disse, et homo. Diógenes em latim. Pô, o Diógenes era excelente. Tá, e do Antropos. O antepassado do Antropos. E inspirador do Chaves. Isso aí. Exato, do Chaves, né? Inspirador do Chaves. Isso. Não, mas porque, por exemplo, assim, a gente tem ali uma série de imagens, né, que a princípio deveriam ser coisas compreensíveis para pessoas, aí eu já não sei, aí teria que alguém nos dar um feedback para quem conhece a cultura japonesa. O que? Ah, tá. As imagens do Viagem do Chihiro, né, que vai pegar e aí, essas imagens são compreensíveis para quem vem dessa cultura e faz sentido que elas estejam juntas nessa narrativa. Sim, mas mesmo na narrativa. Quem compreende isso. Mas saber o nome e a palavra... Não, e tudo, quem é quem, e eu coordeno aqui, eu faço isso, essa é a minha função e tal, eu fico até... Mas aqui não faz sentido, eu não entendo, certo? Não entendo, porque depende de um Por que o cara tem um monte de perna e papapá, e ele tá lá fazendo aquilo ali? Isso. Não, ali a gente, mesmo no episódio, não chegou a uma conclusão. Exato. Depois, lendo alguma coisinha de Wikipedia, que eu não sei se é verídico ou não... Se tá no Wikipedia, é verdade. No inglês, né? Vou deixar bem claro. Não vai fazer no inglês e tal. Ou no alemão, cara. Alguém que fala alemão não pode ser mal. Óbvio. Exato. Daí ele diz que aquilo ali é uma representação de algum espírito. Mas para algumas coisas serve, né? Por exemplo, não, pra mim com certeza é. Turquistão, né? Vai ter algum espírito representando. Vai dizer que o Turquistão é na América Latina. As coisas não vão estar erradas, assim, então... Exato. Ainda bem que ainda não existe um artigo da Wikipédia dizendo que é o Instituto Hugo de São Vitor, né? Não dá ideia. Não dá ideia, já tá dado. Agora tem um cara que eu tava tentando ver aqui qual é que é a coletânea dele, que é um cara que fazia críticas de tradução. E aí eu comprei uma coletânea dessas críticas que ele fazia no jornal de tradução. E ele criticou várias traduções aí de gente famosa traduzindo. Não sei lembrar de um nome agora. Vou dar um exemplo. Peguei ali uma tradução de inglês e outra do francês e do alemão, do Sêneca, certo? E aí tá ali, por exemplo, diz assim, ele tá falando de geometria, e aí no próximo parágrafo ele começa assim com uma coisa, o magnam artem, ponto de exclamação. É assim que o editor pôs no latim. Certo? Quase todos os tradutores, não todos, esse aí é um exemplo todo, francês, alemão e inglês, todos eles botaram, quão grande é, né? How great is geometry, certo? O alemão botou lá, wie groß ist die Geometrie, certo? Todos eles botaram assim, ninguém botou o magnam artem, o great art. Certo? Ninguém pôs assim porque isso aí ia dificultar ali, o cara não ia saber do que estava falando. E aí é capaz de um brasileiro pôr assim, grande arte. Certo? E deixar por isso, tá errado? Não, mas é ruim. Certo? Isso é ruim. Não, porque diz magnam artem. Não, mas isso é a melhor coisa que tem, é tu poder ler mais de uma língua, 2 ou 3, aí tu vai ver a tradução, tu vai ver que é tudo muito parecido. Mas não o brasileiro, porque o brasileiro ele põe grande arte. E ele, que arte? Qual arte que é grande e tal?
E o brasileiro gosta de citar os negócios assim. Não, que o parágrafo anterior ele fala de geometria. E aí, então essa arte que ele está falando é a geometria. Pode todo tipo de tradução tu vê isso, né? E tem coisas, às vezes, que essa falta de percepção rouba a grandeza que tu perceberia na língua original, né? Por exemplo, já vi gente assim traduzindo, ao invés de traduzir, né, até por exemplo, quando o inglês, quando o falante de língua inglesa fala until the very end, né? A melhor tradução talvez seria, uma tradução possível, é até o fim derradeiro. Mas é difícil você achar um tradutor que ele coloca geralmente só até o fim. Sim. Ou ele não consegue, então... Coisas banais, às vezes a gente vê esse tipo de coisa. E beber o vinho até as fezes. Isso é uma questão séria. É assim que se diz em português. Porque aquilo que fica no fundo da garrafa do vinho, o nome daquilo é fezes. Dregs. Certo? Só que não dá pra fazer isso em português, né? Não se deve, pelo menos. Até a última gota. Até a última gota. Exato. Eu continuo queimando tudo até a última ponta. E é isso aí. Não, mas isso aí que eu tava. Isso aí que eu trouxe. Não, que merda, hein? A gente libera o homem pra ir pra São Paulo e volta assim, né? Estragaram o homem. Eu vou fazer só um comentário. Ô, Flávio, para com isso, cara. Eu quero jogar uma provocação pro Christians, que é o seguinte: existe uma Bíblia em inglês que é a feita pelo Monsieur Knox. E essa Bíblia na verdade foi traduzida, ela tinha sido encomendada ao Cardeal Newman, mas não deu tempo dele fazer. Aí o Monsieur Knox fez. E o critério do Sr. Knox do Monsieur Knox foi escrever a Bíblia e fazer a tradução como se a Bíblia tivesse sido escrita originalmente em inglês. Isso aí é uma boa, ele recontou a história. Isso ele pegou, tem umas expressões assim que tu percebe, tu lendo assim, isso geralmente não... Mas fica bom, sabe? As expressões que ele usa ali. Sim, mas isso é muito bom. Isso é assim, te engana o sujeito que não gosta de manual, por exemplo. Tá? O cara que não gosta de manual é um tosco, normalmente. Porque o sujeito, não, tem que ler o Platão e o Aristóteles. O cara não dá pra ler o Aristóteles. A não ser com um monte de nota de rodapé. Eu prefiro ler um manual que diga assim, a metafísica de Aristóteles, certo? E aí o cara explica ali com as próprias palavras, não com a ordem que Aristóteles deve, mas ele põe ali, divide em outros pontos. O melhor é o cara que traz todos os comentadores, que é a melhor coisa. Ele explica o texto assim. Explica o texto assim, certo? Agora o cara faz uma tradução cheia de notas, certo? Porque ele se obriga a fazer isso. Aí o Aristóteles põe lá um fulano que ninguém sabe quem é, e o cara põe uma nota. Esse fulano ninguém sabe quem é, sabe? Cara, é melhor não botar nada, certo? Como muitas pessoas ali, se fosse tradutor, eu já nem botava o nome daquele fulano, ninguém sabe quem é mesmo, não vai adiantar de nada botar isso aqui na tradução. Só vai atrapalhar a vida do estudante. Eu digo assim, para entender Aristóteles é melhor, às vezes, realmente ler o Aristotle for Everyone, for Everybody, que do Mortimer Adler escreveu ali, do que o cara tentar pegar a poética. Eu falo... Qual tradução é melhor? É melhor o cara pegar ali o Retórica Elementar do Frei Sebastião de Santo Antônio do que pegar a Retórica do Aristóteles. Eu não sei. Exato. Vai ler o Orador do Cícero ali, que ele fica citando um monte de casos que nós não temos mais registro. Pega ali a Retórica do Frei Sebastião e vai falar a mesma coisa que foi falado. Agora tem umas experiências, por exemplo, não tudo, mas... eu acho que tem línguas aí que hoje em dia... Começa com Santo Antônio, depois vai para Aristóteles. Depois vai para o Cipriano Soares. Que o brasileiro não deveria se permitir ler em tradução. Eu acho que o cara deveria ir atrás, que isso é completamente factível, que é livros em inglês e espanhol. Se isso aí foi escrito originalmente nessas línguas, eu acho que o cara deveria batalhar a vida para poder ler isso no original. Não, pode ser. Porque tá acessível. É que tem muita coisa... O espanhol... batalhar a vida, batalhar ali 1 ano ali. O meu critério é assim, eu leio o que tem, certo? Eu quero ler um negócio. Aí eu ponho ali, procuro o PDF, né? Porque eu sou leitor de PDF. E aí Isso aí, desprendimento. Dá pra ler tudo na internet. É pobreza cristã que você chama isso aí. E aí eu pego e leio ali no PDF. Aí o primeiro que eu achei é uma língua que eu já consigo ler, eu leio aquela. Mas tu nem sabe se é boa a tradução, se é bom, não sei o que. Não. Cara, esse negócio... É isso que eu tô dizendo, se tu pegar 3 traduções da mesma coisa em línguas diferentes, tu vai ver que é muito parecido, cara. Não, mas Martin Claret não dá. Pô, a Martin... Se é o que tu tem... Não, sabe que tem sim, mas é pra fugir foge. Eu tenho a impressão, mas hoje em dia eu acho que a Martin Claret tá com uma das melhores traduções de Dostoiévski, por exemplo. Sério mesmo?
porque ela tá com um cara que é um bielorrusso, radicado aqui, muito tempo de Brasil, então o cara conhece bem português, o cara conhece a língua russa, tá um país eslavo. Hoje em dia a coisa melhorou. Pode ser, mas isso nunca vai ser um critério não assim. Não tá mais aquele cara assim, porque a pessoa que eu tinha antigamente era isso, que era o mesmo tradutor que traduzia em francês, espanhol, alemão, javanês, tcheco, iugoslavo. É bem possível. Traduzia mesmo, o cara traduzia todos esses negócios assim, tirando as capas, capa antiga. Aquela ali era licérgico, gurizada. Hoje em dia a gente vê com um distanciamento e é outra pancada. Mas a gente tem aqui o único livro que nós temos ali do Lao Tse, ali do Tao Te Ching, é esse aí do Martin Claret. Esse é bom. Muito pessoal. Agora... Não, mas é isso, assim, então qual é o critério e tal, assim, agora se o sujeito, eu vou ler isso aqui porque o cara é bielorrusso e vive muito tempo no Brasil e tal, não quer dizer nada. Quer dizer nada, absolutamente. Eu gosto da Raquel de Queiroz ali, não, mas ela tira toda a dureza que tem no idioma russo e... E era pra tirar mesmo. Porque ela era pra francês, tirar, ela traduziu do francês, eu disse, cara... mas é o mesmo problema. Agora, se tiver falar eu duvido que o sujeito pega dois caras igualmente cultos ou igualmente incultos, e aí tu põe ele um pra ler o do russo esse e o outro pra ler a da Raquel de Queiroz. E eles vão falar sobre o livro. Eu duvido que o cara que leu o do russo vai ter uma compreensão maior do que o sujeito que vai ter absorvido mais a obra do que o sujeito que leu no Raquel de Queiroz, duvido. Cara, mas que entra outro fetiche aí na jogada, que é o fetiche da coisa de assim, estou lendo algo que é muito próximo, às vezes com um texto truncado, às vezes com um texto ininteligível para alguém que não tem uma formação pregressa, tem textos que são assim. E eu tô lendo aquilo que é o original, tô lendo mais próximo da experiência original. Eu dou um exemplo muito simples dentro dessa questão de literatura espiritual. Se a gente vai parar para pensar, hoje em dia, se alguém vai comprar a edição mais popular dos manuscritos da Santa Teresinha, que é dita História de uma Alma, é a tentativa de colocar o texto cru, né, como ela colocou nos diários dela. Só que o que popularizou Santa Teresinha no mundo inteiro não foi isso. Foi a irmã dela pegar os textos dela, e não é bem questão de tradução, mas é questão de floreamento de estilo, e colocar aqueles escritos que no fundo era de uma menina que não tinha grande talento, né, não tinha um especial talento literário, e dar forma literária para aquele negócio. E o que fez todo mundo ficar devoto de Santa Teresinha no mundo todo naquelas décadas que seguiram foi esse livro. Esse é um bom exemplo. Né? Aí depois eu disse assim, não, mas o cara que tem os manuscritos, né, nu e cru vai entender melhor. Quem disse? É mais fácil o cara compreender. Nenhum vai entender nada. Não, como se dependesse desse tipo de coisa. Edição crítica. Daqui a pouco o cara vai querer que, né, a Santa venha e narre pra ele tudo. Edição crítica. Não, tem que vir a Santa aqui, tem que me dizer e depois ela tem que assinar aqui, tá tudo confirmado que ela disse. Como se tu entendesse tudo. Não, os caras são loucos. Isso aí é fetiche. Edição crítica. O cara lança lá. Não, mas eu tô preocupado com a... Cara, porra, para com isso. Se tem uma coisa que eu não compro, é edição crítica. Vai lendo ali, pronto. Eu gosto de nota de rodapé. Não é por causa da nota de rodapé. É aquela assim que tem o texto e aí tem um monte de notinha ali dizendo de qual é o manuscrito que foi tirado, porque o que a edição crítica é isso, né? Tu tem 5 manuscritos de uma obra lá, da Imitação de Cristo, que são da mesma época. Tu tem um que parece ser o original, mas tu tem alguns outros que foram achados ali nos arredores de Utrecht e não sei o que, né? Aí, meu Deus, foi achado aqui outro manuscrito. O cara faz a edição crítica, ele vai botando um texto do lado do outro e ele vai vendo o que eles têm de igual e o que eles têm de diferente. Tudo que houver de diferente, ele vai botar uma nota. Esse aqui um é um verbo, outro é outro e tal, que na verdade são sinônimos, mas enfim, um copista, o cara lê aqui e copia, ele acaba trocando beber por tomar, certo? Isso aí acontece direto na cópia. Isso aí é filologia, cara. Isso tu tá lendo um livro e tem um verbo diferente, ou 10, ou 15, isso vai fazer grande diferença não faz. tua leitura. Mas é muito difícil. Aí o cara vem com essa edição crítica, certo? Beleza. Aí tu pega e lê tudo aquilo, não consegue ler, porque um livro de uma edição crítica não é para ler, só para estudar. Né? Ninguém consegue ler um troço cheio de nota e com apontamento. Ou aquelas edições
grego, certo? Nestle Arendt, do e o melhor é que tiver um prefácio de 100 páginas antes. Que é o que a gente pegou. Aí é melhor ainda. Ou 150 páginas de prefácio. Mas pega aí. É o golpinho do compra meu livro, compra o livro e leva meu livro. Tu pegas a nossa edição do Novo Testamento, que é Nestle Arendt, o grego que tá ali, certo? Que é essa edição crítica. Mas a gente pegou o texto e tirou todos os pontinhos, os asterisco que ligava com outra coisa, e os entre parênteses, e não sei o que, deixamos só... então, assim, a nossa versão é tirada do Nestle Arendt, que cabe mais ali com o texto latino do lado, que é a Nova Vulgata, e não tem nenhuma nota, e não tem nada, porque aquilo ali é um texto para tu leres, não para tu ficar enchendo o saco que num texto tá uma palavra e no outro tá outra, e no outro tá aquela e tal. Ai, meu Deus, um diz uma coisa e o outro diz... Um diz et... E o outro diz atque. E agora, isso tem que ter um significado. Tem que... meu Deus. É pra ler o texto, não é pra ficar enchendo o saco. Se achar o significado, joga no bicho. De novo, eu digo. A única coisa que tem que ser é o mais hermético possível. Está escrito ali, pane nostrum super substantialem. Põe super substantialem. Não traduz sempre por cotidiano. Eu tô me perguntando como é que o Shekel traduziu isso na Bíblia do Peregrino. É capaz dele ter botado assim. Que ele gostava dessa pega aí de... Usava umas construções diferentes, assim, de... Agora, tem uma coisa que eu quero comentar também da coisa do tradutor. Que eu fico muito chateado quando, além do sujeito traduzir, ele ainda fica colocando umas notas de rodapé que nunca teve do... Mas não é, porque nota de rodapé que é muito útil a nota do editor. Mas vou dar um exemplo simples da nota de rodapé que me deixa triste. Que é um livro da Regine Pernod, que é Uma História de Santa Joana d'Arc. Aí, toda vez que a Regine Pernod fala de um local na França, você tem uma nota de rodapé explicando onde é aquele local na França. É a cidade tal, que faz parte do distrito tal, que faz... Cara, eu nunca olhei com detalhe o mapa da França para isso fazer sentido, para me interessar. Aí, depois, se o cara vai querendo ler toda aquela onda, acabou, não consegue ler o livro. Porque tu vai ter lendo informação, vai ter ali informação de manual de viagem, manual, como é que a gente chama? Rodoviário. Eu nunca leio na primeira leitura. Turístico, de viagem, dirigindo pela França. Aí vai ter aquelas coisas, pra quê? Guia 4 rodas da França. Guia 4 rodas da França, exato. Eu nunca leio nota de rodapé na primeira leitura. Eu acho que não se deve ler. Eu só leio quando eu vou estudar aquele capítulo. Não sei se não se deve ler, eu também prefiro às vezes não ler. Eu não leio nada, mas às vezes eu tenho curiosidade, não vou ler. Acho que é a melhor coisa... Se eu não entender alguma coisa, é um sinal de falta de talento do autor que não me explicou aquilo ali no texto e deixou que a compreensão daquele parágrafo dependesse de uma nota. Não pode ser assim. Mas vou fazer o advogado do diabo. Acho mais fácil estudar um monte de coisa e depois ler os Lusíadas e ficar pegando nota ali. Isso aí é básico. Isso é básico. Peraí. o negócio. Depende. Mas assim, ó, por exemplo, a nossa edição da Esfera e a Cruz, né? Que veio com muitas notas de rodapé e tá. Porque é aquilo que o nosso querido Elfs explica ali. O Chesterton tem uma veia jornalística muito grande. Então ele traz muitos exemplos que na verdade são, né, de atualidades da Inglaterra daquela época. Todo mundo faz, o Cícero também, ele achava que todo mundo... O próprio Dante então também. Sim, beleza. Ou tu passa ao largo disso, daí tu desencana. Desencana, mas esse é o negócio. Tem que desencanar. Farinata, quem é o Farinata? Sei lá, tá no inferno, tá conversando, o que me interessa aqui é o papo dos dois. Cara, mas olha assim, tu tá lendo o livro e aí ela começa a falar, não, porque isso aqui fica na região de Rouen, na França. Bah, isso aí é bucha, cara. Pô, tu já começa a ficar assim, como eu sou ignorante, eu não sei nada da França. Pô, tu vai parar de ler daqui na quinta nota que tu lê ali, que tu vai ver que é uma curiosidade que tu não sabe, tu vai... Eu não pensei isso, eu só pensei assim, pô, que droga isso aqui. É só tu ler assim, tu bota o notebook na tua frente, fica lendo, aí tu tem o Google aberto ali, e a Rua na França tu olha em 10 segundos, né? Que é não, mas daí quando tu lê... Não, mas isso vai... Não, faz depois. Primeiro eu quero conhecer a biografia. Quer dizer que, cara, o negócio é o seguinte, ó. O recado é o seguinte, ó. Tanto faz, foda-se, faça do jeito que tu quiser. É muito curta pra tu ficar entrevistando 1000 professores pra descobrir se é a tradução tal, se eu não sei o que, se eu faço isso, eu faço aquilo. Faz o que tu bem entender, porra. A gente tá dando alforria pra vocês, pessoal. Se tu não sabe alguma coisa importante que te deslocou totalmente do entendimento ali do capítulo, sei lá o que, tu ali sublinha ali a palavra, ali o termo ali, depois tu procura quando terminar o capítulo. É uma boa dica, é verdade. Daí, claro, ali não suspeita já o que ou é. simplesmente tu ignora, porque aquilo ali não tá dentro ainda das tuas capacidades, ignora e continua. Pronto.
Porque ninguém pretenda absorver tudo de um livro. Exatamente. Na primeira patada, né? Aí tu vai lá no Instagram e pergunta pro Clístenes, daí, ó, Clístenes, tal coisa eu não entendi. Daí ele responde. Em vez de, porque essa pergunta ele responde. Agora, se fizer uma pergunta idiota todo dia, não sei o quê. Qual é melhor? Qual é melhor? Agora não sei o quê. Uma pergunta pro cara, ó, tal coisa, em tal passagem do Cícero, eu não entendi. Já leu? Ele vai dizer, li. Sabe o que é ceia, tal coisa. Mas ninguém faz essa pergunta. Não, ninguém pega e diz assim, ó, estou lendo Camões, fiquei com uma dúvida aqui. Ninguém. Esse trecho. Nunca, ninguém. Porque ninguém lê nada. O cara só quer ter a melhor edição. E aí, quando vier um amigo dele na casa dele, ele diz assim, ó, essa aqui é a melhor edição, eu tenho. Tive que pedir de um sebo do não sei aonde. E não... certo? Que droga! É bem colecionismo. Por favor, tem que parar com esse... É um fetiche, babaca, assim, desse negócio de melhor edição. E eu falo com tanta tranquilidade porque se eu faço meu exame de consciência, eu acho que eu tenho um pouco esse fetiche, sim. Mas eu sei que é fetiche. Olha aí, o ouvinte, por favor, avise os seus amigos que são assim, por favor. Isso. Exato. Eu já estou me avisando. Vocês todos aí que estão ouvindo, com certeza conhecem alguém assim, porque com certeza nenhum de vocês faz isso. Eu já aviso que eu faço um pouco. E eu também nunca fiz isso. Agora vai diminuir pra 50 view o podcast. Exato. Mas o que tem? Ultimamente eu tenho me esforçado para comprar no livro mesmo. Porque é um negócio que tu começa a perceber assim, ó. O que tu começa a ver? Isso aí é angustiante. Tu enche as tuas estantes de livros que você não consegue dar conta de ler e cada vez mais... E aí surgem outros que por esse teu critério de que você tem que ter esta e aquela edição, tu não pode deixar de comprar. Porque daqui a pouquinho acabam todos eles. E você não vai ter. Ainda que você nunca venha a lê-los. O problema é você tê-los contigo. Então, quer dizer, é um negócio angustiante e daqui a pouquinho vira até uma adicção, né? Totalmente. Vira um consumismo como outros tipos de consumismo. Não pode manter uma biblioteca, isso aí é totalmente saudável, o sujeito tem que ter uma biblioteca. Agora, assim, ó, eu nunca me arrependi de ter julgado o livro pela capa, achei que ia ser interessante, era uma porcaria. Ai, meu Deus, gastei R$60 nisso. Porque normalmente quando eu descubro que é uma porcaria, já passou vários meses. E aí eu já não dou mais apegado àqueles R$60 ali que eu gastei no livro. E aí, se tu não gostou, pega e vende no sebo, dá pra alguém e tal, se é muito ruim. Né? Mas normalmente não vai acontecer. Tá de presente. Um critério. Mas tu acha que os caras dão livro de presente? Os caras são loucos, velho. Os caras são loucos, não emprestam. Não falam. Eu já consegui emprestar, mas ainda tá bravo. Vai morrer soterrado. Vai morrer soterrado. Nem o Petro Hispanos. É o que eu mereço. Petros Hispanos. Eu confesso. Papa João 21. Eu acho que é. Isso, Papa João 21, né? O Papa português. Petro Hispano, vejo. Em vez de governar a igreja, com um ano ali pontificado, não é ficou estudando lógica e tu quer livro? O Espírito Santo age nos papas. Jeito. Toma! Tadinho dele. Mas ele pode ter se arrependido. Eu não subscrevo isso aí, eu não sei. Eu não sei se é pra ser assim, mas é de fato, mas eu não sei, é meio lendário essa história de que ele foi soterrado pelos livros. Claro que é lendário, mas a lenda é a verdade. A lenda é o símbolo, é o símbolo. Por que as pessoas percebiam dele então? Quem fez a lenda? Não sei se é justo também, mas que é um cara que tá metido demais nessa coisa de livro. Isso. Aí criou uma fábula. Até o Papa, aí quando eu via, ele tava ali, tem que receber aqui um príncipe, não sei o que, ele tava lá lendo. Aí, estragou a minha leitura, chato, cara. Que isso, exato. Chama o príncipe. Aí o príncipe pra quem já leu, só vou terminar aqui esse capítulo aqui. Depois... A gente vai ter que falar do Philobiblon, do Ricardo de Bury. Esse aí Esse é muito bom. Tem umas metáforas muito boas sobre os livros. Sei lá, meia hora. Mas o negócio é assim, ó, de novo, pra quem não ouviu o podcast, aquele livro Demais Faz Mal, isso aqui é uma continuação daquele. Praticamente. Certo? E na verdade o grande objetivo desse podcast é só falar disso. Até os que a gente fala sobre política ou alguma coisa assim, no fundo, essa é a grande mensagem. Leia poucos livros, certo? Mas memorize-os, se for possível. E eu diria mais também, prefiro viver morrer sorrindo que viver chorando. Não, a única coisa que eu quero dizer assim, eu percebi ultimamente... Não, é que se tu lê livro demais, tu não tem tempo pra meditar os livros. Exato. Tem que meditar os livros, tem que vir aqui conversar com o Clístenes e coisa e tal, dizer pra ele uma tese absurda pra ele vir, né, e dizer que tá errado.
Porque é disso aí que se faz a educação. Claro. Né? Desse convívio, dessa coisa. Tu vai conversar, tu tem que conversar. Tem que conversar com as pessoas. Se tu não colocar pra fora aquilo que tu pensou, mas eu não sei se eu vou estar certo. Foda-se, entendeu? Eu vou ali e vou falar de qualquer jeito. Se eu estiver falando um negócio absurdo, o cara me corrige. Exatamente. O cara me corrige, aí eu aprendo. É assim que se aprende. Tem um negócio... Eu tenho que arriscar. Isso é fundamental. No bolso, tem um negócio psicológico. Se tu não falar aquilo que tu tá pensando, se tu tá só pensando não discutir com ninguém, aquilo não é real pra ti. A minha tese agora é que é tipo o rei é melhor que o rei Lear. O Mário tá dizendo que não é. Eu nem sei dizer. Sim, mas se tu não dissesse isso... Se eu não disser isso, se eu não fizer essa proposição, eu não vou saber. E aí tu nem ia ler o Rei Lear. Eu nem ia ler, agora eu vou ler só pra vir aqui ficar te incomodando umas 2 semanas. Sim. Mas vai conhecer a Cordélia. O Rei Lear. Vamos falar do Rei Lear um pouco, assim. O Rei Lear é muito bom, né? Porque ele tem ali as filhas... Certo. Ele vai distribuir. Agora que eu lembrei, a gente tava falando, eu tava aqui, e aí agora vivi toda a história na cabeça que eu tinha esquecido. O Neril, a Regana e a Cordélia. Né? Então vão ali falar que o cara vai distribuir os reinos ali. A Cordélia é a filha querida. Eu não vou mais ter nada, só vou ter meu exército e vou passar um mês na casa de cada uma de vocês. Né? Mas teve uma filha que ele não deu nada, né? Por quê? Ela não casou? Não. Eu não li. Não, ela tenta alertar ele, né? De que, as outras Por que tu me amas mesmo? É isso aí que ele pergunta, assim, como Nossa Senhora Pedro, assim, né? E aí ela faz todo o negócio e tal, e as outras ficam enchendo ali, puxando o saco mesmo, e a outra diz... Não, eu te amo normalmente, assim como uma filha tem que amar um pai. Né? Exato. Para as outras, não, tu é o supra-sumo do universo. É o sol. O sol, não sei o que e tal. E ele, tu vai ganhar tantos % aqui do meu reino. Cara idiota. E não sei o que. E aí, mais esperto que o Ed. E aí a filha e a outra ali pega, não, eu só te amo assim como uma filha ama um pai. É isso aí. Certo? Não vai ganhar nada e tal, né? Manda embora. E aí ele fica passando... um mês na casa de cada filha, que ganharam alguma coisa, porque a outra ficou sem nada. E aí só que as filhas não aguentam ele ali, entende? Assim, o cara enche o saco. Ele tá enchendo o saco, o papai está lá de novo, fazendo aquilo. Isso. Sei lá. É isso aí. Não, qualquer coisa. Mas é em cima disso que se desenvolve a história, então é isso aí que é muito interessante. Legal, eu também vou ler a versão que eu tenho lá. Aquela, como é que é mesmo? Alemão e inglês lá que a gente comprava pra não ler. Os reclame. Reclame. Sim. Reclame, essa aí eu vou tentar pegar. Aquilo ali é muito legal. Porque é uns livrinhos assim, papel jornal e tal, só que ele é muito barato. Livro bom é assim. E ele tem toda a literatura universal, assim. Tem 100 páginas. 3.000 e poucos títulos. Mas não branco. Assim. Eu tô comprando, o Shakespeare que eu tô comprando agora são as traduções do Carlos Alberto Nunes. Papel branco aqui não é bom. Que eu não vou encontrar dizer que eu tenho inglês pra ler Shakespeare agora, não tenho interesse um dia, com a graça de Deus. Né? Tanto faz. Mas por que eu gosto disso aqui, ó? Faz o que dá. Porque o pessoal não tá vendo, mas aqui nós estamos com uma edição de bolsa na nossa frente. Porque eu acho que tem textos que você tem que pegar ele, você tem que manusear, você tem que dobrar, você tem que riscar. Aquilo. Riscar pra quê? Não consegue memorizar uma historieta dessa? Não, é viver o drama do texto, entendeu? Aí tem que fazer umas barbaridades, derramar vinho em cima. Eu faço barbaridade. Queimar com charuto e tudo bem. Eu não uso marcador, eu dobro eu viciei em charuto, né? Essa perna vicia mesmo. Charuto? Que é bom, né? Faz o quê? 3 semanas que a gente fumou um charuto lá, que batizaram a minha filha, eu não... Cara, todo dia eu preciso fumar charuto de novo. Mas depois vai pro cigarro. Essa porra vicia, cara. Aí eu e o Rodrigo, a gente só fumava charuto e cachaça. Aqueles charutos que a gente fumou aquele dia. Aí lá em Roma, fomos pra Roma e inventamos de fumar cigarro. Até hoje eu fico pensando naquilo. Já seguiu minha dica do puro mata fina? Não sei de nada disso aí, mas eu tô dizendo que tá ali a coisa. Pura história peito. Pura história. Puros bronzeamento de pulmão. Volta e me lembra da porra do charuto ali, cara. Puta merda. Não, claro. Não, isso foi porque o Eduardo levou uns charutos outro dia, antes, e aí vamos comprar pro batizado. Aí comprei os batizados. Puta merda. Já era. Tô me segurando. Muito bem! Este foi o podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com patrocínio de Escola Clássica. Aprenda grego e latim na Escola Clássica e Sociedade Chesterton Brasil. E Vernácula. Tudo nosso. Vernácula Idiomas. Estude inglês. E o melhor, música litúrgica online.
MLO. Isso eu acho que nós nunca falamos aqui do MLO, né? Exato. Música litúrgica online. Assim, ninguém que não só assine o Música Litúrgica Online, mas também aprenda tudo que tem ali para ser aprendido, tem o mínimo direito de falar qualquer coisa contra a música que é feita na sua paróquia, certo? Porque assim, essas coisas não servem críticas, só servem ações. O discurso é ridículo. Porque lá tem uma velha que desafina. Porque lá eles tocam bateria. Porque não sei o quê. Não, tu tem que pegar e ir ali e fazer, não adianta reclamar. Nunca olha, não funciona. Meu pároco não usa batina. Compra. R$2.000 tá aí pra quê? Pra isso que serve R$2.000. Não é tudo isso. Uma bem... 1.200. Uma bem bonita é 2.000 mesmo. É mais caro. Então assim, filetada. Nunca ninguém pode reclamar que um padre não usa batina se ele mesmo não vai ali e gasta os R$2.000 para comprar uma batina. Nunca ninguém pode reclamar da música na sua paróquia se o sujeito não assina o Músico Litúrgico Online. E compra duas, porque tem que lavar a batina. E compra duas assinaturas do MLO para dar uma para aquela velha que canta na sua... Que canta bom. Na missa, certo? Porque é isso também. Mas eu não quero cantar, não quero... Beleza, mas compra e dá para o pessoal lá. Galera, tá aqui o teu login, certo? Eu vou pagar por 1 ano para tu estudares aqui. Pega e dá lá para aqueles gurizão que tocam violão na igreja, certo? Tem que fazer isso aí. Senão não enche o saco e cale a boca, certo? Ninguém... fala mal na minha frente de gente que toca violão na missa, a não ser que tenha comprado música litúrgica online e dado de presente pro sujeito que toca bateria lá na igreja, certo? Quem manda nessa porra sou eu. Ninguém fala mal do meu batalhão. Um abraço. Morou? O latim também.